Eu tenho um estudo grande sobre o sertão, isto é, o que disseram os poetas brasileiros, romancistas, historiadores da literatura, antropólogos, e termino com Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Foi um estudo feito a pedido de uma editora de São Paulo no centenário de Os Sertões. Mas eu preferi, em vez de expor o que eu escrevi ali, está muito publicado, já foi publicado em livros meus, está sendo publicado também pertence à Universidade de Campinas, que pediu para entrar no currículo com o meu trabalho e tal. De maneira que eu fiz o seguinte, peguei 2 temas que me são caros poeticamente e vou mostrar mais ou menos alguma coisa que diz respeito ao antigo e, digamos, ao novo sertão de Goiás. Eu dei o título poético de O Rumor Inaudível das Palavras. E começo de uma maneira estranha para uma palestra, colocando 2 epígrafes. A primeira epígrafe eu tirei de José de Alencar, do Iracema, o seguinte: as 3 tribos de índios que estruturam o assunto do Iracema, romance de 1865. Então, Alencar diz: os índios que habitavam o litoral, os pitiguaras, isto é, comedores de camarão, piti, camarão, no Tupi, os índios que habitavam o sertão ou o interior, os tabajaras, senhores da aldeia, e os índios a que davam o nome geral de tapuias, isto é, não índios, indivíduos que vinham de fora, franceses, holandeses, portugueses também, os perôs. Então, isso é a estrutura do romance de Alencar, o famoso romance de Alencar. Curioso que quando eu tinha meus 12 ou 13 anos, morando aqui no interior de Goiás, eu quis ler o Iracema, e minha mãe diz: você está muito cedo para ler Iracema. Eu demorei a compreender por quê. Depois é porque eu vi que tinha cenas amorosas. E minha mãe me falou: deixa para você ler depois dos 17 anos. Na verdade, eu li dos 16 anos. A outra epígrafe é o seguinte: numa aula, na PUC do Rio, eu estava falando sobre... Os alunos me perguntou sobre a diferença entre vocábulo, palavra, nome e termo. Eles faziam confusão. E muita gente continua fazendo confusão. Tentei a explicação, ela está no texto, que quando publicar se pode ver melhor. Falo sobre o vocábulo, sobre a palavra, sobre o nome e, sobretudo, ponho ênfase na palavra termo, da linguagem científica, a sua preocupação de univocidade, de um sentido com uma ideia só, da ciência. No final, o comentário de um dos alunos, não sei se foi o mais inteligente deles, foi o de que os professores e estudiosos acabam complicando a realidade da língua, pois, na opinião desse aluno, seria muito mais fácil deixar que cada um falasse com toda a liberdade possível. A gramática, para ele, só serve para atrapalhar a espontaneidade das pessoas. Correram aí os comentários. Não se comentou mais nada. Agora, com essas 2 epígrafes, eu quero desenvolver 2 tópicos. O primeiro é o problema do topônimo do nome de Goiás. Mas, sobretudo, começa assim, olha. Ao escrever uma nota para a 10ª edição do meu livro chamado Saciologia Goiana, a 10ª edição sai este ano, me dei conta de um problema
de terminologia com o nome do estado de Goiás. Os estudiosos brasileiros vêm divulgando, e nós, os goianos, repetindo como a essência de uma verdade, absoluta da etimologia. Assim, antes de falar da origem do título do livro, me pareceu oportuno tocar no problema da origem do topônimo Goiás, assunto que vem sendo repetido sem efetivas pesquisas pela maior parte dos antropólogos e linguistas. Os estudiosos goianos aceitam com certo orgulho regional a história de que houve ali, nos inícios do século XVII, da passagem do século XVII para o XVIII, quando se deu o descobrimento da cidade de Goiás, do estado de Goiás no caso, existia ali uma tribo de índios, entre aspas, muito educada, e o historiador de 1820 escreveu o seguinte: uma nação mais branca que o ordinário dos índios desta capitania, domiciliário no lugar da vila e pelas vizinhanças da Serra Dourada, pacífica e já extinta. A tribo. Ele escreveu, Silva e Souza, um grande historiador goiano, escreveu isso em 1820. Foi escrito por Silva e Souza em 1812. Tal como eu recolho do excelente estudo do Antônio Corbacho Quintela, professor desta universidade, da Universidade Federal de Goiás. Me pareceu haver algo de orgulho racista na informação do antigo historiador goiano. 200 anos depois, quando o poeta Ledo Ivo, natural de Alagoas e membro da Academia Brasileira de Letras, veio a Goiânia, logo estranhou e perguntou à minha mulher, a Maria do Rosário, que o acompanhava: não há pretos nesta cidade? Além das melhores informações sobre o problema da história de Goiás, encontramos no estudo de Corbacho uma observação muito pertinente, a de que, o historiador cuiabano Joaquim Francisco de Matos estruturou uma inovadora organização bastante provocadora e radicalmente oposta, concluindo que, jamais houve qualquer tribo de índio goiá na capitania de Goiás. Esse arguto historiador cuiabano diz que as denominações de Guaiá, Goiá, Guaiazes, Guaianazes, há uma série de topônimos com esse radical goi. Não passam de variante, diz o cuiabano, não passa de variante de um mesmo grupo gentílico, proveniente de tribos que se desviaram da bacia do rio Orinoco, entre Venezuela e Colômbia, e que falavam o antigo Nhengatu. Ao pé da letra quer dizer a boa língua. Nhen, língua, Catu, boa. Possivelmente se relacionavam com os antigos habitantes das Guianas, ao norte do Amazonas. E por volta do século XVI, já haviam chegado ao Planalto Central do Brasil, habitando do Rio Grande, divisa com São Paulo, habitando do Rio Grande até o Araguaia. Tudo indica que a maior parte desses índios desapareceu nas guerras entre si e com o contato com os bandeirantes. Propaga-se, os Guaiazes. O fato lendário mais popular da chegada dos bandeirantes ao lugar hoje conhecido como cidade de Goiás, e cujo nome se estendeu por todo o futuro estado, foi o mito da estratégia de que Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, se valeu para obter dos índios o esconderijo do ouro. Ele havia percebido que os índios gostavam de cauim, derramou cachaça num prato e pôs fogo, dizendo-lhes que também queimaria o rio se eles não revelassem as minas do ouro.
É uma história bastante ingênua. Alarmados, os índios gritaram em tupi que ele era um Anhanguera. Anhanguera, Anhang é o demônio e Era é o velho, aquele que foi. Isto é, um diabo velho. O que, no caso, mostra que os tais índios goianos conheciam a língua tupi. E que essa língua estava em todo o Brasil, o que não é comprovado pelos tupinólogos. Grande parte desses livros, de onde eu tirei esse material, já estão em Goiás, na biblioteca que eu doei à Universidade Federal de Goiás. Mas quem teria dado nomes a esses índios de Guaiás? Os próprios índios, apresentando seus bandeirantes? Muito prazer, sou Berocã, filho da tribo do Carajá. O prazer é nosso, respondeu o bandeirante. Teriam dito, de agora em diante, vós merceis sereis chamados Guaiazes. E daqui a alguns anos, os historiadores nacionalistas irão falar numa tribo com o nome de Goiá, uma tribo ilustre, branca e que era muito educada, de onde gloriosamente descendeis. E dou por descoberta as minas dos martírios em Goiás, no sertão do Paraupava, isto é, o futuro Araguaia. Mas os índios eram parecidos com o quê? Ou com quem? Com a gente que os estava encontrando? Parecida em que sentido? Tinha alma como os que chegavam? Lembrar que nessa época havia uma bula papal que considerava os índios sem alma, como os animais. A igreja também mudou muito. Eu mesmo, num verbete escrito em Portugal, acreditei nessa definição como de origem tupi. No verbete Goiás, do Dicionário Onomástico Etimológico, de José Pedro Machado, publicado em Lisboa em 4 volumes, na década de 80, quando eu estava por lá. Hoje, penso trazer outra versão para a etimologia do topônimo Goiás. É a seguinte. Com os bandeirantes paulistas, andavam muitos cristãos novos e marranos, ou seja, judeus que se misturavam com os muçulmanos e foram encaminhados ao Brasil. O próprio Bartolomeu Bueno da Silva tinha relação com os cristãos novos em São Paulo. Está documentado isso. E eles, tal como hoje, usavam o termo goi. Quem souber um pouquinho de hebraico vai ver que goi quer dizer o gemel, né, as 3 letrinhas que formam a palavra, quer designar nação, quer designar povo, quer designar gentio, gente parecida, mas com um costume diferente dos judeus. A meu ver, quando os cristãos novos viram os índios, os chamaram de goi, ou seja, de gentio, de gente diferente da gente. Povo sem a nossa cultura. Com o tempo, goi hebraico foi se fazendo guai, pluralizando-se em Guaiazes e afinal deu Goiás. Lugar de gente parecida como todo mundo. E que, segundo a opinião apressada do grande Machado de Assis, eu já escrevi sobre isso num livro que está publicado pela Universidade Federal, que vai sair também agora na 2ª edição. O Machado de Assis, quando soube que em 1864, na cidade de Goiás, haviam fundado um gabinete português de leitura, que até hoje ainda existe, Machado de Assis deu uma nota, que nunca ninguém de Goiás tratou de pesquisar isso, e eu morando no Rio de Janeiro há 40 e tantos anos, fui tendo contato com isso e descobri o texto do Machado de Assis. Machado de Assis, ao falar de Goiás, ele faz um elogio ao contrário, ele diz o seguinte: viviam numa imensa extensão deste país, muito além da Europa. Atenta a isso, Goiás, muito além da Europa. Goiás assemelha-se àquela região inóspita e escura que os antigos imaginavam existir além do mundo até então descoberto. Aqui eu não indico a fonte, mas nesse livro meu está. É sobre o prazer da leitura, o prazer da crítica, uma coisa assim.
Para dourar a pílula e complicar a questão, os românticos e os ufanistas da ideologia do conde Afonso Celso, o Afonso Celso escreveu um livro em 1900, chamado Por que me ufano do meu país? Então houve uma onda de achar que tudo era maior no Brasil, tudo era melhor no Brasil. Aqui, ó, para quem tudo no Brasil era bom demais da conta, como no falar goiano. Retomaram e enobreceram a existência de uma pequena tribo que existiu na parte central da América do Sul e veio se extinguir no Planalto Central do Brasil. Alguém a chamou de Goiá. Pronto, era o que faltava para o enobrecimento dos goianos. Acontece, porém, e procura em Goiás omitir isto, ou não se sabe ou omitem, nos estudos não aparece, que os goiáses das planícies do Orinoco eram um tipo, quer dizer, não publicam isso, que os goiáses lá das planícies do Orinoco, nos Andes, eram um tipo de pigmeus, eram gente pequeniníssimas, de anões, que possuíam os pés virados para trás. Pareciam andar para frente quando estava indo para trás. Gente que os cronistas do século XVI tinham como ruins e que afinal desapareceram. Coisa bem diferente do que o historiador Silvio Souza anotou. São os mesmo que aparece no soneto Goiáses do último livro de Olavo Bilac, chamado Tarde, e publicado em 1917. Bilac morreu em 18. Nesse livro do Bilac, que eu li quando eu morava em Goiás, existe um poema. Antes de falar esse pedaço de poema, eu digo também que está a mesma informação está em Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Vale a pena transcrever o primeiro quarteto e o último terceto desse soneto de Olavo Bilac, poema desconhecido, pelo menos em Goiás. Começa o poema assim: ainda viveis, espíritos obscenos, como nos dias do Brasil inculto, na inteligência anãos, como no vulto, como no corpo, no moral pequenos. E o soneto termina: línguas e dentes dardejais dos ares, mas só podeis ferir na raiva podre, em vez de corações, os calcanhares, porque eram anões. É uma pedra a mais na etimologia de Goiás. Uma pedra, não uma perda, como no conhecidíssimo poema de Drummond, publicado em 1928, sobre a morte prematura de seu filho Carlos Flávio, ocorrido um ano antes, e o verso famoso: tinha uma pedra no meio do caminho, escondeu na pedra a perda do seu único filho e fez os críticos, que não pesquisam, acharem que tudo não passava de metáfora modernosa. Temos a saciologia goiana, que provém da montagem do verbo saciar, estar farto, estar cheio. Eu me lembrando de 1964, quando eu era diretor do Centro de Estudos, e logo foi fechado porque diziam que lá a preocupação nossa era estudar o Brasil. Achávamos que a universidade não estudava bem o Brasil. Precisava de um organismo que só estudasse o Brasil. Mas os militares da época tomaram como comunista. E como lá estava Bernardo Ellis, sabiam que eu não era comunista, mas diziam que os comunistas manobravam comigo. E eu, como diretor, fazia o que eles quiseram. Não era verdade. Muito bem. Então eu peguei o verbo saciar, juntei com sociologia, isto é, relações conscientes ou não entre seres e pessoas de um mesmo espaço social e imaginário, tendo como pano de fundo a história de um saci saciado, como os acontecimentos políticos, principalmente os de 64, em Goiás, em torno do que se deu, repetindo, com o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás. Morando no Uruguai, passei 4 anos como professor no Uruguai,
fui convidado a ver o filme O Encoraçado Potequim, num cineclube de Montevidéu. E pelos debates, fiquei encantado com a técnica da montagem que me lembrou a escrita cuneiforme, uma escrita existente 3.000 anos antes de Cristo. Em que, nessa escrita cuneiforme, fiquei encantado com o que se chama de pictograma. Em vez da palavra, pintava-se a coisa, mas era uma coisa já simbolizada. Por exemplo, para designar mulher, eles pintavam, na escrita cuneiforme, um triângulo equilátero, com a ponta para baixo, mas essa ponta é fendida. Isso significava mulher. Para significar montanha, era um montinho em cima de 2 outros montinhos. Isso significava montanha. A acoplagem dos 2 pictogramas dava mulher estrangeira. Isso está nos textos conhecidos que os estudiosos divulgam. Muito bem. Combinando as 2 figuras, tem-se um ideograma com a significação de mulher estrangeira, ou seja, a que veio do outro lado da montanha. É a mesma técnica de montagem usada por Sergei Eisenstein no seu famoso filme de 1926. Só vendo o filme para compreender a técnica da montagem. Mas o pano de fundo mais sólido, para mim, foi o da cartografia goiana, quando não havia ainda o estado do Tocantins. De repente, olhando o antigo mapa, vi sair de dentro dele o corpo do Saci, com a sua única perna. Não lhe falta uma perna, ele é inteiriço numa perna só. Se identificando, o mapa de Goiás, no caso, para mim, se identificava com as fronteiras do mapa de Goiás, o Saci. A perna totalmente fálica do Saci era o mapa do meu estado, que ia possuindo o Brasil por dentro. Pode ver que o estado de Goiás faz limite com todos os estados aí centrais. Até com São Paulo fazia, antes de terem tomado aí o Triângulo Mineiro. Limitando-se com quase todos os estados. Quero dizer, também o meu estado de espírito quando escrevi os poemas para um volume que ainda não tinha título. Aí me apareceu Saciologia, reunião de todos os poemas que expressa pela reunião simbólica dos traços do Saci, as suas diabruras e libertinagens no Planalto Central e pelo Brasil inteiro. Mas o mais importante não é isso que eu acabei de falar. O título do meu livro é o Saci. Veja lá por quê. E como é que isso passou desconhecido de todos os estudiosos de Goiás. Todas essas pesquisas das universidades, parece que ninguém olha para Goiás. Eu fiquei chateado quando eu vi os programas da Universidade Federal de Goiás, a maior parte estudando gente que foi estudado fora. Clarice Lispector, Guimarães Rosa. É mais fácil, às vezes, estudar o que foi estudado fora do que fazer um trabalho sobre as coisas de Goiás que tem que ser feita e não se fizeram ainda. Veja o que eu escrevi sobre o Saci. Foi a partir de então que comecei a me dar conta de que a malandragem do Saci provinha de sua própria forma fálica, tal como a descreve Hugo de Carvalho Ramos. Um negrinho com um gorro vermelho, um cachimbo, uma cabaça de feitiço nas costas e uma perna só, com a qual ia pulando no cerrado. O conto de Hugo foi escrito e publicado em 1910. Hugo tinha 15 anos. Vê o talento desse homem goiano. Foi publicado em 2 jornais lá da cidade de Goiás. Um chamado A Semana e o outro Aguilhão. Hugo vai publicar o seu livro chamado Tropas e Boiadas 7 anos depois, em 1917. Lá está o conto do Saci. Muito bem. Nesse mesmo... Vou ler, melhor para eu não me perder aqui. Hugo entregou os originais
em dezembro de 16 e em janeiro de 17 o livro foi publicado no Rio de Janeiro. Também em janeiro de 17, coincidentemente, Monteiro Lobato começa a publicar no Estadinho, o apelido popular da edição vespertina do Estado de São Paulo, o seu famoso inquérito sobre o Saci. Coincidência ou futuro famoso escritor havia lido o conto do escritor goiano e passou a se interessar pela personagem do Saci. Lembrar que o conto foi publicado 5 anos antes de Monteiro Lobato querer fazer um inquérito sobre o Saci. Querer fazer e fez. Monteiro Lobato só publica... o curioso é que o inquérito de Monteiro Lobato, eu tenho esses livros todos. O inquérito de Monteiro Lobato só publicou matéria sobre o Saci nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Uma coletânea repetitiva e monótona, isto é, gente fazendo depoimento por cartas e o Estado de São Paulo publicando, 1917. Mesmo ano da edição do livro do Hugo. Uma coletânea repetitiva e monótona, etc., sem indicação de editora e sem data. Resultado de um inquérito, chama Tudo Leva a Crer, que foi publicado em 1916, e mais não está escrito lá. Apesar de Monteiro Lobato ser depois um grande editor, ele começou errando nas edições. A omissão do nome do estado de Goiás nesse inquérito é sintomática e mostra que Lobato já conhecia o Saci pelo conto de Hugo. Por que ele não escreveu para ninguém de Goiás naquela época, sendo que já havia os jornais da cidade de Goiás com o conto do Hugo? Mas o mais curioso ainda é que no ano seguinte, em 1918, Lobato vai escrever o Jeca Tatu. Para mim, uma propaganda comercial do Biotônico Fontoura, para mim é o primo pobre bastardo do Saci. E vai se tornar editor, criando a partir daí a sua famosa e importante coleção de textos infantis, no qual uma das personagens é exatamente o Saci, publicado em 21. Em 21 é que ele publicou o livro Saci, que todos nós lemos quando crianças e adultos também. Publicado em 21 e descrito, aliás, veja bem, e descrito o Saci com palavras que lembram o estilo literário de Hugo de Carvalho Ramos. Eu, como crítico que trabalhou muito com vários livros e nos principais jornais do país, tenho coragem de falar isso porque eu fui ver o estilo de Monteiro Lobato. Ao narrar o Saci, se parece com o nosso Saci do Hugo de Carvalho. Como se pode ver também na página 15 do citado inquérito. Mas veja outra curiosidade. Em 22, depois da morte de Hugo, Hugo se suicidou em 21, com depressão. Lobato vai, em 22, um ano depois da morte de Hugo, Lobato vai publicar a segunda edição de Tropas e Boiadas, sendo que um ano antes, no início de 21, antes de Hugo se suicidar, se suicidou em maio, o próprio Hugo não aceitou a proposta de Monteiro Lobato de reeditar o livro dele. Aí eu me pergunto, mas não tem nada para provar ainda. Por que o Hugo não quis deixar Monteiro Lobato fazer a segunda edição? Possivelmente que nessa época ele já conhecia o sucesso que o Saci do Monteiro Lobato estava fazendo e que tinha muito a ver com o dele. O que teria acontecido? Hugo se sentiu roubado com o sucesso do Saci infantil de Monteiro Lobato? É bem possível. A depressão o levou ao suicídio em maio de 1921. Eu pensei em projetar isso, o estado de Goiás e o Saci saindo de dentro dele. Isso é a capa da terceira edição do meu livro. Eu falei que ele vai estar na 10ª edição agora. Na terceira edição aparece essa capa. Eu escrevi isso. Tudo isso nos leva à conclusão de que foi o autor de Tropas e Boiadas. 5 minutos, vou terminar.
com o conto O Saci, que inspirou a pesquisa de Monteiro Lobato, a qual o levou à criação de um Saci mais suavemente literário. O escritor paulista tomou maior consciência da personagem mítica pelo conto de Hugo. Estudou-a dentro da etnografia da época, mas sem ousar na sua hermenêutica a sua explicação, que era o Saci, como surgiu o Saci. Mas nem Hugo, nem a Monteiro Lobato atinaram com isso. Percebi logo que o Saci era uma autêntica figura fálica de um negro que, de tanto ver as suas filhas, irmãs, mulheres serem possuídas pelos brancos, sem poder fazer o mesmo, pôs a funcionar o seu imaginário. Juntou mitos greco-latinos com mitos africanos e indígenas da América. Por exemplo, no Paraguai tem um Jaci Jaretê, e criou um falo do tamanho de um menino que saiu por aí possuindo as mulheres dos seus senhores. Uma perfeita réplica moderna do Shakespeare. Nos meus 5 minutos, ou 4 que falta agora, eu falo a coisa talvez importante. No norte de Goiás, vocês têm um grupo de negros, os Mandinga. No norte de Goiás, temos lá em Cavalcante, obrigado. Eu escrevi, temos os Calungas. Mas eu tenho comigo, eu visitei lá os Calungas também. Uns 10 anos atrás, eu tenho umas terras lá que estão invadidas e tem advogado tratando de recuperar minhas coisas. Eu fui lá. Muito bem. Para mim, a ideia do Saci, como esse falo grande, pode ter vindo dos negros, dos Calungas. Esses negros, em 1964, no meu livro A Poesia em Goiás, que a universidade está fazendo agora a 4ª edição, eu digo que esses índios se misturaram esses negros se misturaram com os índios xerentes, no norte de Goiás, e esses índios tinham um verdadeiro horror aos brancos. Quando encontravam um branco, decepava-lhe o sexo, e a mulher matava a mulher com madeira entre as pernas. Isso está contado no meu livro em 64. Na época eu consegui pesquisar isso. Então eu acho que, como o Saci não existia no Brasil antes de 1800, só com a chegada do café, de os nomes indígenas, há uns nomes franceses chamados Silvestre de Sacy, que difundiu o café entre nós, tanto que em 1800, até 1800, nenhum estudioso conhece o Saci no Brasil. Ele veio a partir daí, quando os negros começaram cada vez mais ampliando a escravidão. Eu tinha preparado para terminar com um poema meu, e acho que devo fazer, é pequeno. Esse poema é do meu livro Sociologia Goiana. Assim como eu juntei tudo no Saci, nesse poema eu disperso tudo. Lira goiana. Reparta o meu corpo pelos rios de Goiás, a mão esquerda acariciando as águas do Araguaia, a direita desenhando os rumbos do Paranaíba, os pés brincando nas águas do Aporé e do Verdão, a cabeça na junção do Araguaia e Tocantins. Quero governar daí as artimanhas e latifúndios, os joelhos no Rio dos Bois e no Caiapó, o sexo bem enterrado na lama do meia-ponte. Mas deixem minha alma no Rio das Almas, a terra da minha mãe, em Perinópolis. Deixem meu coração batendo no Rio Turvo. Deixem minha língua nas areias do Curumbá e meus olhos secando em alguma lagoa, para a alegria dos bagres, dos lobós e das piranhas traidoras. Deixem também meu cachimbo fumegando nos borrifos de luz da Cachoeira Dourada. Quero ser como um instante de arco-íris para os olhos das mulheres de Goiás. Muito obrigado.